Boa noite, boa noite, boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Se alguém estiver me ouvindo, me vendo, já me deixa um ok. Meio atrasadinho hoje. Hoje vai ser um assunto muito legal, que muitos não percebem, né, sobre essa questão que está o tema da live hoje, que é o termostato, né? Então a gente vai adentrar um pouquinho nessa área, que é a área do inconsciente, para que a gente consiga entender algumas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, nós não percebemos como isso acontece, como esses ciclos acontecem, né? E continuamos repetindo sempre as mesmas coisas em todas as áreas da nossa vida. E o mais importante de tudo é que a gente tenha consciência, discernimento, né, para que a gente consiga compreender, né, esses passos que nós damos e que muitas vezes, em vez de darmos passos à frente, nós damos 2 passos atrás, basicamente, para depois dar mais um passo à frente. Isso tem tudo a ver com o tema da live hoje, que é termostato, né? Então, meu nome é Marco Pavão, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que o qual já falei, que faz parte do dia a dia de todas as pessoas. E poucos percebem, poucos têm o discernimento e a percepção. Mas eu me pergunto, será que todos têm ferramentas para conseguir retirar esse termostato das suas vidas? Vida profissional, vida familiar, vida amorosa, que áreas na saúde, né? Então, o contexto todo, ele é baseado em cima da nossa caminhada, da nossa trajetória. E quando a gente fala em trajetória, qual caminho nós estamos seguindo? Essa é a pergunta, né? Ou será que não estamos seguindo caminho nenhum? Ou estamos deixando a vida nos levar? Né? Mas o mais importante de tudo é que a gente tenha consciência de cada passo que a gente dá nessa nossa trajetória. Porque, afinal, de um jeito ou outro, nós vamos ter que chegar ao caminho, ao objetivo, né, que a gente se determinou, que é cumprir com o nosso compromisso. E se você se perguntar qual que é o seu compromisso e por que você não consegue identificar esse compromisso, talvez seja essa percepção que eu tanto falo, né? Essa percepção de olhar para as determinadas áreas da vida, profissional, saúde, espiritual, familiar, também a área de... Acho que fugiu uma, deixa eu ver, são 5 áreas, né? A profissional, a espiritual, saúde física, amorosa e financeira. São 5 áreas, né, para a gente trabalhar. O qual você pode colocar no papel essas 5 áreas e definir qual dessas 5 áreas você pode dar notas de 1 a 10 para essas áreas e depois identificar qual que é a área que mais influencia em todas as outras áreas. Esse é um exercício muito bacana de se fazer, né? Um exercício muito interessante de se fazer, porque você acaba compreendendo as áreas da tua vida e qual área que influencia todas as outras áreas. Basicamente, o pessoal que não tem o hábito de fazer isso sempre vai falar que é o financeiro que influencia todas as áreas da vida. Outra parte de pessoas vai falar que é a questão de família que influencia em todas as áreas da vida. Você precisa ver, você precisa fazer um estudo de si mesmo para saber qual dessas áreas influencia todas as outras. Né? Eu, na minha área da vida, nessas áreas, dessas 5 áreas aí, eu posso abrir para vocês aqui, o que influencia essas 5 áreas para mim é a área espiritual. Não estou falando espiritual religiosa, enfim, fazer louvores e tal, mas é aquilo que vibra dentro de mim, a identificação daquilo que vibra dentro de mim, como pessoa,
como essência mesmo. Não é uma coisa que tem a ver com material, mas sim algo que tem a ver com energia. E para pensar sobre a definição de energia, nós podemos definir essa energia, essa essência como sentimento, como pensamento, alguns pensamentos, a própria alegria tem a ver com essa energia da essência também, o padrão original, certo? Então, eu presto atenção nessa área para conduzir todos os outros caminhos, porque todos os outros caminhos, eles, para mim, na minha área, ele reflete primeiramente nessa área espiritual. Primeiramente, o quanto eu acredito em mim, o quanto eu trabalho em mim, o quanto eu conheço de mim, não características, não é cor de cabelo, cor de pele, enfim, são coisas que eu avalio dentro da área energética para saber realmente, isso é trabalhar o espiritual, é quando você trabalha a energia dentro de você. Esse conhecimento energético não é autoconhecimento de saber, eu nasci em tal dia, sou de tal signo, essas coisas assim que até pode influenciar psicologicamente, enfim, mas energeticamente elas não dizem muitas coisas sobre você, porque você pode mudar de uma hora para outra tudo isso que está dizendo no papel, né, sobre essas leituras superficiais que é feita sobre você, que você diz que o signo, porque o planeta tal influencia isso e aquilo, e você acaba acreditando nisso, que tudo de fora influencia você, e você se exime da responsabilidade daquilo que você influencia no mundo lá fora também, né? Então, se você entender que existe esse canal de energia dentro de você, você começa a trabalhar isso com mais consciência e você começa a afetar a tua realidade, o mundo que te cerca. Não é um mundo agora que vai afetar você, mas você vai afetar o mundo que te cerca. E você vai moldar a tua realidade, você vai exatamente construir uma nova realidade para você, baseado nesse conhecimento interno energético, tá? Então, é muito superficial dizer para você cuidar das suas características, como profissão, currículo, diploma, tudo isso é supérfluo perto do que você é. Tudo isso não tem sentido perto do teu compromisso ou quando for comparado com o seu compromisso. É necessário sim, é necessário sua formação, é necessário você ter conhecimento sobre essas determinadas áreas profissionais, mas eu posso dizer que não é tão necessário quanto você conhecer sobre você mesmo, aquilo que habita em você. Isso é um trabalho espiritual, cuidar do teu pensamento, sentimento, das tuas emoções, né? Cuidar também do teu corpo físico também, isso é muito importante, porque ele é a máquina que movimenta tudo. Sem ele não teríamos energia, né? Então cuidar do corpo físico é muito importante, né? Alimentação, tudo isso, né? Mas então, esse negócio de termostato, vamos direto ao assunto hoje, porque hoje eu comecei atrasado aqui. Então esse negócio de termostato, como é que funciona isso, né? Por que quando eu estou chegando no topo da escada, onde eu queria chegar, acontece alguma coisa e eu tenho que retornar para o primeiro degrau, né? Isso se chama termostato, padrão. Padrão que você não só adquiriu no meio onde você vive, no meio de convivência, mas padrão que você traz também de outras existências, padrões, votos, contratos, pactos, isso e aquilo, tudo que você traz de outras existências também. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Tá bom, não precisa acreditar, mas convenhamos, você faz coisas inconscientes, comprovadas cientificamente, que 99,9% sua vida é determinada pelo seu inconsciente. Se o seu inconsciente, você não conhece seu próprio inconsciente, então, como é que você vai determinar que você não conhece tal coisa, se você não conhece o próprio inconsciente? Então, é apenas uma mera suposição, que você ainda não conhece, ainda não tem informação. Não se trata de acreditar ou não acreditar. Se a gente falar em energia, você não vê energia, mas você sabe que a luz existe. Você não vê a energia da lâmpada, mas você vê, entende? Entende o que é a luz. Então, quando a gente fala de existências passadas, vidas passadas, também é a mesma coisa. Você é um aglomerado de tudo o que aconteceu na tua existência, em todas as existências.
Vida é uma só, existências são muitas. Então, todo esse padrão desse termostato que eu acabei falando, que quando você tenta chegar num degrau, digamos que você está aqui e você vai chegar aqui, você bateu nesse termostato aqui, como o termostato é apenas falando fisicamente o que ele é apenas um aparelho que vai determinar X, digamos, medir calor, digamos assim, e quando o calor chegar naquela determinada temperatura, ele vai desarmar e alguma coisa vai acontecer para voltar ao padrão natural, ao padrão normal, digamos assim, de um aparelho. Então isso se chama termostato. O termostato da vida, ele está dentro daquelas questões onde você precisa atingir certos objetivos, nessas 5 áreas da vida que eu citei anteriormente, que é a área espiritual, área familiar, área profissional, área financeira e área amorosa. Então, basicamente as pessoas me dizem assim, porque eu faço um trabalho com as pessoas também, além de mentorias, as pessoas dizem assim para mim, tá, Marco, mas olha só, eu sempre vou chegar em algum lugar e quando eu estou próximo de conseguir aquilo, eu acabo retornando 2, 3 níveis abaixo antes de chegar lá. Por que isso acontece? Aí eu faço a pergunta, por que isso acontece para você? E qual área que isso acontece para você? Basicamente em todas as áreas. Não, não é basicamente em todas as áreas. Existe uma área que acontece isso, que você não consegue atingir aquele objetivo lá. Porque o termostato ele pode estar dentro do conhecimento, dentro do nível de informação ou do nível de habilidade que você desenvolveu. Eu não estou falando apenas um gatilho que desarma por apenas desarmar. Ele está intrínseco em alguma dessas áreas, que é o conhecimento, a informação e o desenvolvimento de habilidades. Por que você não consegue determinar para você atingir um certo nível de conhecimento sobre as suas habilidades? O que falta nisso? Falta informação? Hoje o mundo é cheio de informação. Falta ação, mas falta ação por quê? E aí você vai puxando o fio, vai desenrolando esse novelo, vai desenrolando o fio, até chegar em uma área que você vai identificar e vai dizer assim... Engasgou, deixa eu molhar as palavras. E você vai chegar naquela área que você nunca imaginou que estaria ali o termostato impregnado naquela área, grudadinho ali, que para você chegar naquele degrau, no último degrau, você teria que passar por aquela área ali. Porque o ser humano, basicamente, ele gosta de pegar atalhos, né? E os atalhos, eles não estão basicamente em encontrar caminhos que sejam menos dolorosos, né? A pessoa quer sempre evitar as dores. E lógico que evitar as dores é melhor do que passar pela dor, isso é óbvio. Mas se você não passa também pela dor, você não adquire conhecimento. Você pode ter nível de informação, mas se ele não for aplicado tanto para você atingir seu objetivo, pode gerar dor ou não gerar dor, depende do nível de aplicação, né, dessa informação que você tem. Se você não aplicar, você não vai saber. Então, há pessoas que estudam e elas nunca se sentem preparadas para fazer alguma coisa na vida delas. Por quê? Será que acontece isso? É a falta de coragem, medo de julgamento? O que é isso? Que termostato é esse daí? Porque ela chega para meter a cara a público, digamos assim, e aí existe um termostato lá, digamos que está escrito julgamento. E aí esse termostato, quando ela vai para se manifestar, ela bate nesse termostato e ela murcha novamente. Como se dissesse assim, eu não sou capaz, eu preciso de mais informação. E ela busca mais uma formação e ela esquece de acessar o conhecimento interno. O conhecimento que ela traz de todas as existências que eu acabei de passar. Por quê? Porque ela não está internalizando isso. Ela apenas está fora de si e ela não está internalizando toda essa informação que já existe nela.
A partir do momento que a pessoa começa a desmembrar esse fio e buscar por esse termostato, seja julgamento, medo de falar em público, já é o medo do julgamento mesmo, a questão existe uma outra questão que acabou de me fugir a palavra aqui, mas é a questão de as fobias, né? As fobias, os medos. Vamos generalizar aí, para mim não ficar caçando palavra aqui. Então essas fobias, elas acontecem por quê? Porque, e aí eu volto de novo, qual é a área que está gerando esse termostato, que está impregnado esse termostato, que esse termostato está fixo ali. Vamos voltar para a área espiritual, vamos internalizar tudo isso, vamos ver aonde é que você não está buscando. Ah, mas eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou buscando, eu sei o meu caminho, eu sei. A pessoa sempre sabe das coisas, né? Mas ela não tem o conhecimento das coisas. Essa é a diferença. Porque você saber, qualquer um sabe. Entra ali, dá um Google, agora eu sei. Mas a aplicabilidade daquilo que ela pegou como informação, será que ela sabe aplicar isso? A informação, ela precisa ser transformada em conhecimento. Então, quando você começa a internalizar, você começa a encontrar os termostatos de todas as áreas da vida. Ah, mas Marco, eu tento arrumar um namorado, isso e aquilo, e depois o coach amoroso aqui, né? Como é que é? Tem um filme que é esse do Will Smith, eu acho que é, né? Um filme assim. Então, Marco, eu arrumo um namorado, isso e aquilo, e logo some da minha vida, logo eu me sinto abandonado de novo. Qual que é o termostato que está impregnado ali? Dá para buscar isso. Ele se chama termostato abandono, solidão. Que tipo de voto vibracional foi feito consigo mesmo em determinadas épocas? Que ter alguém por perto, que ame, que você pode se machucar, ter alguém por perto que se doe o máximo para você, essa pessoa pode sofrer, ou você pode querer que essa pessoa não sofra e você acaba afastando ela. Existem vários termostatos que quando você está próximo de conseguir aquilo que você quer, existe uma chavezinha ali que ela é desarmada, né? Como se essa chave, na verdade, não é desarmada, na verdade ela ativasse alguma coisa para você retornar aquele padrão que você determinou para você, que está inconsciente esse padrão, ele não está consciente. Ele só vai se tornar consciente a partir do momento que você fazer uma análise, uma meditação sobre essas áreas da vida. A área financeira é a mesma coisa, a área familiar é a mesma coisa, todas essas áreas, elas têm essas questões de termostato. Quando você está prestes a atingir o nível financeiro que você tanto quer, que você tanto almeja, e aí acontece alguma coisa e você tem que ir lá e pegar seu dinheiro e aplicar naquilo que você não gostaria de aplicar no momento, ou seja, alguma coisa que estragou, alguma dívida que estão te cobrando, alguma outra coisa. Na área financeira é a mesma coisa. Existem os padrões inconscientes, esses termostatos. Você já ganhou 100 mil por mês? Você já ganhou 100 mil no ano? Você já ganhou 200 mil no ano? Já ganhou 1 milhão no ano? Se não chegou ainda esse patamar, qual que é o caminho? O que está bloqueando de eu chegar lá? Será que eu tenho informação suficiente sobre investimentos? Será que eu tenho informação suficiente nas áreas que eu posso investir? Será que eu tenho essa informação suficiente? E se eu tenho informação suficiente, será que eu já comecei a fazer isso? O que me prende que eu não consigo iniciar um investimento na minha vida? O que me prende? Que termostato é esse que está ali, sempre armando quando eu chego lá para fazer alguma coisa, acontece alguma coisa na minha vida? Ou é saúde, ou é qualquer outra coisa? Que termostato é esse?
Que termostato é esse que na área da saúde física, por exemplo, quando você está ali batalhando para atingir seus objetivos na área de saúde física, acontece alguma coisa, né? Você machuca uma perna, machuca um lado do teu corpo, que termostato é esse que existe ali? E tudo isso é uma análise interna para se fazer, não é uma análise externa para se fazer. Se você não se machuca do nada, existe um padrão inconsciente em você que você vive se machucando. Existe um padrão inconsciente. Existe um padrão inconsciente que para ganhar você precisa perder. Existe esse padrão inconsciente. Muita gente perde e depois ela começa a ganhar. Eu conheço muitas pessoas assim. Ups! Perde e ganha. Perde e ganha. Ela não está naquele sistema de ganha-ganha. Certo? E como é que ela pode olhar para tudo isso? Olhando internamente. Qual área da vida que está afetando essa área que ela está tentando se superar, digamos assim. Então, esse padrão inconsciente do perde para ganhar sempre vai estar incutido dentro de decisões de família também. Esse perde para ganhar sempre vai ser uma satisfação, digamos assim, de um voto inconsciente que você fez. Que ter tudo para você pode ser perigoso e alguém pode tirar de você. É um padrão inconsciente que pode roubar de você. Porque isso talvez tenha acontecido em certas épocas. Deixa eu só ajustar aqui. Então, teve coisas essa semana aqui que aconteceram nas mentorias, que foi a questão de cura. E quando a gente fala em cura, a gente não está falando apenas numa cura física, a gente está falando numa cura energética, de encontrar esses gatilhos, esses termostatos, e a partir do momento que encontra esse termostato, você vai ter que entender como é que você vai desativar. E não é com uma chave de fenda, não é com uma chave de boca, enfim, com ir lá tirar os parafusos do termostato. Ele precisa ser desarmado com muito cuidado. Está meio atravessado aqui. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Então, é um assunto muito legal hoje, dessas questões inconscientes, essas chaves do nosso inconsciente, né? De todas as áreas da vida. Então, essa semana aqui foi muito legal porque foi uma semana de cura, foi uma semana de orientar as pessoas para a cura. Boa noite, Simone, seja muito bem-vinda. Então, essa semana foi uma semana de cura muito bacana, onde conseguimos encontrar no campo vibracional das pessoas aquilo que estava afetando a vida externa delas. E foi assim incrível, foi maravilhoso, até eu me surpreendi com algumas coisas. Porque nada está fora da energia. Tudo é energia e tudo é vibração. Esses padrões inconscientes que eu costumo colocar nas cartografias, o trabalho que eu faço, na cartografia cósmica da alma, aonde trago ali estrela guia, toda essa energia, enfim, né, todos esses padrões, as 7 encarnações estruturadas, né, não que existam só 7, não que existiu só 7, enfim, mas eu criei uma definição de estrutura para esse meu método e é um método que dá muito certo, porque ele não se trata de resolver problemas, ele se trata de curar, certo? Então, quando você opta pela cura, você aceita a cura. Você aceita desarmar todos esses termostatos que estão no inconsciente. Ah, tu viu os testemunhos delas? Muito bacana. muito obrigado, Simone. Então, existem
pessoas que precisam de curas e elas procuram isso no mundo externo. Existem pessoas que eu estou falando é 100% da humanidade, tá? Inclusive eu. Então, é um processo que precisa encarar, fazer um mergulho profundo no inconsciente, mesmo que não acredite, eu tenho certeza que vibra no campo, e a função de você adentrar no lado escuro, onde você acha que só tem coisas ruins, naquele lado escuro, aquele lado da escuridão vai revelar coisas maravilhosas, poderes maravilhosos dentro de você. Dons que você nem imagina que estava escondido naquela parte onde você não queria olhar. E muito acontece isso dentro da área espiritual. A área espiritual que eu digo é essa área energética interna. Não falo aqui de religiões nem de nada, mas a área espiritual é um todo, é sobre você e nada além de você. Então, todo trabalho é sobre você. Essa busca desse termostato é sobre você, sobre esses gatilhos que estão dentro de você. Então, é muito necessário que você tenha coragem para olhar para esses termostatos, colocar essas 5 áreas da vida, coloca lá, área espiritual. De 1 a 10, quanto eu dou para essa área espiritual que eu sou trabalhado? Que eu trabalho, não é ir na igreja, não é ir lá rezar e depois sair de lá e virar no capeta, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de você tirar um tempo para você em casa e você fazer uma análise profunda dessa área espiritual com você mesmo, do seu próprio espírito, o quanto você está trabalhando, né, para elevar essa área espiritual. Então, o que acontece? Na área espiritual, você vai fazer uma autoanálise, aquilo que você está dando para você, aquilo que você está dando para o mundo, oferecendo para o mundo. Porque o que você oferece para você oferece para o mundo também. Então, tem que fazer uma análise sobre isso, e isso está intrínseco à área espiritual. Certo? Depois nós temos aí a área familiar. Familiar. Depende o teu conceito de família. O conceito de família teu é um conceito de família pet hoje, que muita gente gosta de pets, e essa é a família. Tudo bem, não tem problema nenhum. Conceito de família é você e mais uma pessoa. Conceito de família é você com você. Também, não tem problema nenhum. Mas dentro dessa área familiar aqui, de convivência consigo mesmo, com seus pets, enfim, uma avaliação. O quanto você faz, o quanto você recebe também. Certo? Ou você só faz e não gosta de receber, você tem receio de receber, você tem medo de receber. Como é que você é também nessa área familiar, quando alguém te oferece alguma coisa ou quando alguém te pede alguma coisa? Porque você nunca vai fazer aquilo para o outro, aquilo que você não faria para você. E se você está fazendo demais, é porque você não está fazendo por você também. Então isso merece uma análise também. Na família, na área social, vamos colocar a área social aqui que eu estava esquecendo, que é a área onde você convive com outras pessoas que não têm a mesma frequência que você, não têm a mesma energia que você, como é que funciona isso para você? Você consegue estar junto dessas pessoas e ter uma boa convivência? O que essas pessoas incomodam você? Ou por que você se incomoda de tal maneira que te afasta dessas pessoas, tanto na família quanto na área social? Você precisa fazer uma análise de 1 a 10, quanto é que eu dou para mim nessa área aqui, qual que é a minha nota nessa área, o que eu preciso trabalhar. Na área profissional, que nota eu dou para mim nessa área profissional? A área profissional não é só você trabalhar para alguém.
é o quanto você busca de habilidades ou aperfeiçoar habilidades em você que você consiga entregar para o outro algo que seja condizente também com aquela função que você desempenha. Não é o quanto você ganha, é a função que você desempenha. Você consegue desenvolver habilidade para fazer essas funções que você desempenha de maneira que influencie todo o ambiente onde você trabalha, ou a sua habilidade não é compatível e você não tem interesse em desenvolver mais habilidades para aquele setor que você trabalha, enfim. O quanto você consegue desenvolver de habilidade para aquele setor. Entende? De 1 a 10 na área profissional, eu estou contente aonde eu estou, não estou contente aonde eu estou. Se eu não estou contente, o que falta, o que me afeta, até onde eu posso chegar, qual que é o termostato desse meu trabalho, até onde eu posso chegar, posso atingir meus objetivos que estão ali. São perguntas pertinentes a se fazer também nessa área profissional. Temos aí a área também financeira, né, que a gente estava falando. De 1 a 10, não é quanto eu cuido do dinheiro, é quanto eu cuido das minhas emoções que influenciam no dinheiro. A gente acha que o dinheiro que influencia as emoções. A verdade é que as emoções influenciam ao lado financeiro, né? Então, se eu estou prestando atenção no dinheiro, estou deixando o dinheiro controlar a minha vida, ele está controlando minha emoção. Se a minha emoção está olhando para o dinheiro e controlando o dinheiro, aí sim você vai ter uma consciência de como de investir, de como fazer esse dinheiro multiplicar. Então, que nota eu dou para essa minha área financeira? O quanto eu estou trabalhando nessa área financeira de 1 a 10? Então, nós temos aqui a área espiritual, familiar, social, profissional, financeira. Vamos para o amor, que a gente estava falando. Eu só estou mergulhando aqui nessas áreas aqui só para ficar gravado e as pessoas entenderem que eu estou falando. De 1 a 10, na área do amor. A área do amor é muito interessante, porque não é só o amor com o outro. Porque a quantidade de amor que eu consigo fornecer para o outro, seja amigo, seja amiga, seja qualquer situação onde se tenha pessoas, tem a ver com o amor. Quanto de amor eu consigo dar? É aquele amor que eu consigo dar para mim mesmo? De 1 a 10, quanto eu trabalho isso em mim? Quanto eu trabalho isso dentro de mim? Ou eu só espero dos outros, que os outros me amem, que os outros venham até mim, que os outros façam por mim? Quanto de amor eu consigo trabalhar dentro de mim? E será que eu sei o que é o auto-amor? Será que eu sei isso? Será que eu aprendi isso? Ou será que eu preciso fazer um curso de auto-amor também? Mas esse auto-amor não tem uma outra área que pode influenciar esse auto-amor? Eu acho que tem. Então nós temos aqui também a área da saúde. A área da saúde, né? Essa área temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 áreas. Antes eu tinha falado 5 áreas. Nessa área da saúde, de 1 a 10... quanto eu dou de nota para a minha área da saúde de 1 a 10? De 1 a 10, na área da saúde, eu preciso avaliar muitas questões que envolvem a saúde mental, que envolve a saúde espiritual, né? Tudo isso vai afetar no físico, a saúde emocional, né? Que tem a ver também com a saúde do amor, não é só também a área financeira. Então, a saúde física, ela vai basicamente depender de todas essas outras áreas aqui. Porque todas as outras áreas nós estamos falando de energia. E quando nós falamos de energia, se a gente conseguir ter a consciência de compreender antes de chegar no físico, nós conseguimos trabalhar melhor todas essas áreas. Se a gente não consegue entender antes de chegar no físico, nós vamos ficar o quê? Debilitados, doentes.
Porque todos essas doenças psicossomáticas, elas vão afetar o físico de alguma coisa, de alguma forma. Seja o fígado, seja a gastrite, seja a respiração, rinite, seja áreas sexuais, enfim, né? Os órgãos sexuais também são afetados pelo emocional. Antes de chegar no físico, acontece alguma coisa no lado energético. Se a gente tiver consciência de entender o que está acontecendo nesse lado energético, nós conseguimos entender e começar a interpretar melhor as nossas reações com o mundo. Porque o mundo externo, ele afeta o nosso mundo interno, se o nosso mundo interno não estiver sob o nosso controle. Porque se trata de controle também. Porque o mundo externo, o que a mídia faz, o que o mundo externo faz com nós é ativar exatamente esses termostatos. Que quando você está legal, isso e aquilo, está chegando a determinado lugar, você vai bater nesse termostato e vai fazer o quê? Vai vir o sofrimento, vai afetar o emocional. Afetou o emocional, vai afetar o profissional, vai afetar a família. Então você vai identificar o que o mundo externo está fazendo com você, onde é que ele está cutucando você, no teu emocional, espiritual, financeiro, enfim, e você vai identificar esse termostato. Poxa, eu estou caminhando aqui, aconteceu alguma coisa lá no governo X lá e pum, afetou meu financeiro. Mas será que foi aquilo realmente ou foi o teu termostato que foi ativado naquele momento ali e você voltou a um padrão, digamos que você estava anteriormente? Caminhou 2 passos e voltou 3 passos. Que termostato é esse que você caminha, chegou lá, bum, voltou de novo para cá? Quem é que vive esses ciclos repetitivos aí na vida? Basicamente 100% das pessoas vivem esse ciclo repetitivo. Pode ter curado alguns, mas em outras áreas tem outros ciclos repetitivos. Se curou no financeiro, por exemplo, basicamente quando a pessoa cura no financeiro, ela esquece de curar a área familiar ou a área profissional. Então ela pode se tornar uma pessoa arrogante. Dizem que o dinheiro sempre enaltece aquilo que você é de verdade, né? Ou seja, ele dá mais visão para aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, ele vai aumentar ainda mais essa visão de pessoa boa, de boas convivências, uma pessoa espiritualmente trabalhada, né? Não vou falar aqui evoluída, porque dificilmente, né, vamos estar evoluídos a certo nível de compreensão, porque precisamos trabalhar muitas questões ainda, né? Então, esses ciclos repetitivos, entende? Estão basicamente ligados a esse termostato, a essa subida da escada. Bateu a cabeça lá no termostato, você vai descer de volta lá no primeiro degrau e aí, tonto, não vai saber o que aconteceu com você. E aí você precisa ter essas áreas da vida para você entender onde é que está o caminho para você seguir, para conseguir identificar esses termostatos, né? Se é na área espiritual, financeira, familiar, na saúde física, na saúde amorosa. Eu não consigo ninguém, não tenho ninguém. O dinheiro vem e vai, é muito instável. Não sei o que, sabe? São todos os porquês da vida, menos os para quê e menos como que eu vou trabalhar isso em mim. Às vezes as perguntas estão tudo para fora, nenhuma pergunta internalizada. Se vocês prestarem atenção, geralmente as pessoas que herdam bens, geralmente elas perdem esses bens. Muitos já têm uma noção desde criança de como multiplicar, mas uma grande parte consegue perder tudo aquilo que ganhou. Por quê? Porque tem muitos medos incutidos em certos níveis de consciência.
E como encontrar esses níveis de consciência? Como encontrar esses termostatos nesses níveis de consciência? Você precisa estudar, você precisa buscar informação, certo? Você precisa entender primeiro, começar sempre por essa área espiritual, porque eu tenho, assim, 100% de certeza que você, se trabalhando a área espiritual internamente, você consegue reconhecer todas as áreas da vida, porque você reconhece você. Você sabe o ambiente onde você está, você reconhece o ambiente onde você está, você reconhece as pessoas que convivem com você, você consegue moldar o ambiente onde você está. Você não se incomoda, em vez de você soltar uns palavrões, você modula toda aquela frequência. Isso já aconteceu com você? Acontece com você? Parece que tá torto isso aí. Né, Medusa? E é verdade, viu? Ó. Fala aqui, Medusa. Fala aqui como é que é aí. Essas áreas repetitivas na tua vida aí. A Medusa só quer saber de comida, né? Enfim. Hoje eu comecei bem atrasadinho. Se eu não sair da live aqui, não é nada. Então, se você pegar todas essas áreas da vida e você montar um mapa para você, faz uma roda assim e faz vários círculos dentro dessa roda. Dentro dessa roda você coloca ali, fora da roda, você vai colocar, ela é linda, maravilhosa. Você vai colocar lá área espiritual, depois você vai colocar mais para baixo a família, e você vai colocando as áreas da vida ao redor. E aí você faz os pontos lá do início, do centro da roda, para fora você vai colocar lá no início 1, e até chegar no último círculo, você vai colocar o 10 no último círculo, né? Então tem um círculo, o primeiro círculo é o 1, é o 0, e depois o segundo círculo é o 2, depois terceiro círculo 3, 4, 5, 6, e aí você vai colocando. E aí depois o que você vai fazer? Nesse círculo, você vai pegar a área familiar, nível 5. Então você vai pegar no 5 e você vai fazer um pontinho ali, e aí você vai olhar outra área, a área espiritual, 3. Então, em vez de rodar o círculo, você vai puxar uma linha para o nível 3. Área social, nível 2, tu vai puxar uma linha para o nível 2. Área financeira, nível 6, você vai puxar a linha para o nível 6. Área da saúde física, enfim, saúde física é nível 3, então vai puxar uma linha para o nível 3. Aí depois você vai ver se existe esse círculo, ele está rodando ou esse círculo não está rodando. Então o trabalho é fazer com que a roda gire, certo? Você fazendo a roda girar. Para essa roda girar, você vai ter que encontrar qual das áreas, né, estão mais debilitadas para você começar a trabalhar essas áreas sem prestar atenção das outras, você começar a trabalhar essas áreas. Então você vai ter uma identificação dessas áreas se a roda está girando na tua vida, né? Então ela seria assim, ó, hoje aula com o Marco Pavão, né? Eu não tenho nenhum quadro aqui. Então seria assim, um círculo aqui e depois aqui, vai indo, outro, olha, até que estou desenhando bem, outro, e aqui começa o 0, depois vem pro 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. Então você vai puxar aqui, por exemplo, aqui tem aqui família, tem aqui o 3, então você vai fazer um ponto no 3, social, vamos colocar um S aqui de social, está no nível
4. Então você vai puxar uma linha para o nível 4, assim, e você vai ver se essa roda vai fazer isso aqui, vai ficar uma rosa dos ventos, ou ela vai girar plenamente aqui, entendeu? Então essas áreas da tua vida, todas elas aqui fora, e aí você vai começar a anotar os pontos e puxar as linhas diretamente nas notas. E aí você vai ter uma ideia de como você vai conseguir trabalhar essas áreas da vida, de que tipo de informações você precisa, que tipo de conhecimento você precisa, por que não está rodando essa área na minha vida, por que essa roda não está rodando, o que existe de termostatos ali, porque quando eu ajusto a questão do financeiro, estraga a área da saúde, quando eu ajusto a área da saúde, estraga a área familiar. Quando ajusta a área familiar, estraga não sei o que. Porque é um termostato ali. Cada vez que você bate naquele termostato, se você tenta ultrapassar ele, sempre vai gerar uma reação. A causa e efeito. Entende? Inconsciente você vai fazer isso. Não é consciente isso. Então, tô cheio de pelo da medusa aqui. Então, isso acontece inconscientemente e você precisa entender como é que é esse jogo da vida. O jogo da vida é exatamente compreender essas áreas, só que precisa ter um mapa. Sem um mapa, você não conhece o território. Então, o mapa, ele não é o território, tá? O mapa, você abre o mapa, você olha ali, você vê os estados, enfim, vê tudo. Só que você não sabe como é dentro do estado do Rio Grande do Sul, você não sabe como é dentro do estado da Bahia, você não sabe como é dentro do estado de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, enfim, você não sabe como é dentro desses estados. Então, o mapa não é o território. Para você dizer que conhece a tua vida, você precisa ter muita certeza mesmo que você conhece a tua vida. Você precisa ter um mapa muito grande na tua casa para dizer assim, não, eu conheço a minha vida. Eu conheço porque a roda está girando. Quando eu vou lá no meu mapa, eu olho e dou uma nota honesta e sincera, de 1 a 10. Eu dou 5 para uma área da minha vida. Então, eu conheço essa área da minha vida. Se ela tiver em 10, o que eu posso fazer para melhorar? Ah, mas está tudo 10, por que eu vou melhorar? Porque você quer um outro termostato na tua vida? Se está no 10, você pode chegar no 11, você pode chegar no 12, no 13 e assim por diante. Você pode construir coisas infinitas a partir do momento que você conhece o território. Agora, não adianta você querer encontrar um termostato se você não conhece as áreas da tua vida. Você pode conhecer o mapa, você pode conhecer essas 7 áreas que eu te mostrei aqui, mas você realmente está dentro daquele mapa ali? Você está no território daquele mapa ali para entender realmente essas questões? Eu acredito que 99% não consegue ter uma identificação, não consegue identificar o território da sua própria vida. Tem o mapa, mas não consegue identificar o território. Não sabe se tem montanhas, não sabe se tem águas, não sabe se tem planícies, não conhece nada dessa área da vida. Ah, eu só sigo o fluxo. Que fluxo? Existe um fluxo em alguma coisa que você não conheça dentro de você? Que fluxo é esse? Nem fluxo existe. Ah, mas eu estou seguindo fluxo. É uma palavra que eu ouço muito das pessoas que não conhecem o território. Que elas dizem assim, não, Marco, mas eu não me preocupo porque eu estou seguindo o fluxo. Meu pai do céu. É exatamente isso. Seguir o fluxo. De quê? De quê? Para seguindo o fluxo de quê? É a velha história, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim vai. E a vida vai levando, né?
e a pessoa não consegue entender o próprio território, aonde existem as dores, as feridas, muitas vezes medo de tocar naquelas feridas, achando que não tem cura essas feridas, e tem cura, né? Tem cura. Então, tudo tem cura. Não existe doença no corpo físico se no campo energético você está trabalhando. Não existe. Não existe. Porque tudo está, primeiramente, no campo energético. Você pode tratar com remédio, pode curar a dor, mas pode ter certeza que sempre vai estourar em algum lugar. E aí você vai seguir o fluxo, né? Então, é bem complicado isso. É uma palavra de comodismo, na verdade, né? Seguir o fluxo. Ai, segue o fluxo. Ai, estou seguindo o fluxo. Né? A pessoa não sabe nem o que está falando da vida dela para dizer que está seguindo o fluxo. Aí, tu se aproxima do campo dela, tu sente cardíaco rasgado no meio. Garganta que não consegue nem falar. Mental, então, nem se fala. Confusão total. Chakra básico, né? Chakra sexual, totalmente bloqueado. Bloqueou o chakra sexual, bloqueou a mente também, porque toda a criatividade vem também do chakra básico, né? A energia criativa, a energia primária. A pessoa começa a sentir dor em tudo, mas ela está seguindo o fluxo, né? Ela está seguindo o fluxo. Eu não vou me tratar. Eu aceito e sigo o fluxo. Já vi muitas pessoas falarem isso também. Ok? Segue o fluxo. Não é proibido seguir o fluxo, não é? Muito bom quando já conseguimos identificar as dores no corpo. Depois, o segundo passo seria como se autocurar interiormente. Todas as dores, seja em órgãos, seja numa parte do corpo, enfim, elas têm a ver com um processo energético emocional, né? Que está vibrando ali, como se fosse um aviso de algo que vai, uma represa que vai romper, digamos assim. E vai romper. E vai romper. Se você trabalhar somente aquela dor ali, ela vai romper. Se você identificar de onde está vindo essa dor, energeticamente ela está alocada ali por quê? O que aquela parte do corpo tem a ver com parte espiritual, com parte energética? Ela é emocional, mental? Que tipo de dor é essa? Ela é uma dor autoimposta de vitimismo e tal, coisa assim, mas o vitimismo próprio tem a ver com o emocional. O próprio emocional tem a ver com outras questões, que pode ser familiar. E as próprias questões familiar pode ser algo muito além disso também, de outras existências também, que são essas dores, cordões energéticos entrelaçados que precisam serem dissolvidos, né? Então, tem coisas que nós precisamos entender o mapa e conhecer o território. Agora, nessa fase que a gente está falando em se precaver por causa das questões, né, naturais e outras coisas artificiais que vai acontecer, a gente precisa de mapa, né? Mas a gente não conhece o território todo. Então, a gente vai estar meio que no escuro, digamos assim. É a mesma coisa com o nosso corpo. É a mesma coisa com o nosso corpo, é a mesma coisa com a nossa mente, é a mesma coisa com o nosso espiritual. Todos os termostatos estão ali, prontos para serem ativados. Cada vez que você tenta subir esse termostato, acontece alguma coisa. Ele é ativado. Sempre acontece alguma coisa e você retorna. Diz assim, que porcaria que eu tento chegar lá. Eu tento chegar lá. Mas sempre parece que tem uma barreira, tem um nível, tem uma barreira naquele nível que eu não consigo ultrapassar aquele nível. Por que acontece?
esse ciclo repetitivo, sempre repetindo esse mesmo ciclo. Em alguma dessas áreas, dessas 7 áreas aqui que eu falei, esteja ali o termostato. Aqueceu, ativou o termostato, voltou. Aí está o desafio: sair do loop e transcender. Certo? Sair do loop. Para sair do loop, precisa identificar, né? Se você consegue identificar, agora você tem que saber como curar, como tratar. Para que você consiga tratar, você precisa conhecer o remédio, digamos, a cura para isso. A importância da fortaleza mental. Também, a fortaleza mental é importante para identificar. Fortaleza mental é importante para você olhar para dentro de si. A fortaleza mental não é para olhar para fora de si. A fortaleza mental é para olhar para dentro de si. Entender a si mesmo. Ter fortaleza mental para entender a si mesmo. Sabe aquela questão lá? Eu acho que até gravei um vídeo quando eu estava fazendo a fortaleza mental, falando sobre isso. Eu acho que gravei sim, acho que até postei. Que muitos fazem a fortaleza mental para encarar as coisas do mundo, questões políticas e outras coisas econômicas, outras não sei o que, enfim. Mas eu acredito muito que a fortaleza mental ela é para entender a si mesmo. Se o mundo lá fora afeta alguma coisa em mim, é porque em mim existe uma ferida, existe uma doença em mim, e essa doença ela é energética. Ela não é física, ela também não é mental, ela é energética, no plano energético. Então eu tenho que ter fortaleza mental para identificar isso dentro de mim. Eu tenho que ter fortaleza mental para assumir isso e dizer assim, não, o problema está em mim. Existe um problema em mim que aquilo lá fora afeta em mim, que eu me sinto injustiçado, que eu gosto de justiça, eu me sinto injustiçado. Existe alguma coisa em mim que está vibrando ali, que quando eu olho para aquilo, dispara um gatilho. Então, a fortaleza mental é para isso também. Como a Ju falou também, transcender é trazer para a consciência. Você identificar que existe em você, trazer para a consciência, e quando você traz para a consciência, você está consciente. Estar consciente é descobrir o termostato. Opa, peraí, eu estou consciente que existiu isso em mim, que existe isso em mim e que agora eu sei a raiz disso. E aí sim, você vai lá e desativa o termostato, porque você trouxe para a consciência. Enquanto você não trazer para a consciência e ficar no inconsciente, você não vai curar. É muito, como é que eu vou dizer assim, é muito desafiador trazer para a consciência. É um desafio. Você saber que a tua realidade é você que cria. Eu vou dizer assim, mas eu não pedi isso. Eu não pedi para vir aqui, eu não pedi isso na minha vida. Claro que você não pediu. Mas em algum momento, em alguma existência, você disse assim para você: cada vez que isso vir para mim, eu sei que vai me fazer sofrer. Então eu não quero que isso chegue até mim. E se chegar até mim, eu quero que se afaste de mim. E você falou isso com tanta intensidade emocional que ficou como uma geometria no teu campo vibracional, o termostato. Essa geometria, cada vez que você tenta romper, ela funciona como o quê? Uma barreira que sempre te traz de volta. Você tenta romper, ela te traz de volta. É o ciclo repetitivo. Existe uma geometria baseada no teu emocional, na tua consciência e na tua voz, na tua palavra que você colocou ali, entende? Numa forma de selo.
E esse selo é uma geometria. Esse é o termostato. Inclusive no trabalho que vocês... No trabalho, não vou falar trabalhos aqui, porque vão achar que estou... cachaça e galinha preta, né? Não. É esse método, né? No método que vocês receberam, existem lá os selos e a camada da áurea que ele está impregnado também. Hoje, inclusive, foi feito um trabalho bem legal com uma pessoa também que foi feito um scanner, um escaneamento de todas, das 7 camadas dela, foi feito o escaneamento. E a gente conseguiu identificar e fazer algumas coisas bem positivas que eu senti aqui. Por mais que ela estivesse do outro lado da tela, eu estava sentindo aqui uma conexão bem bacana de cura, de tu fazer todo esse escaneamento. E a gente tem que entender que a gente pode fazer isso em casa. A gente pode fazer esse escaneamento no nosso corpo todo, energético, mental e físico. Nós podemos fazer todo esse escaneamento no nosso corpo e começar a identificar onde é que estão esses termostatos. Por quê? Porque quando você está fazendo o escaneamento no teu corpo, de cima a baixo, você vai parar em algum lugar. Quando parar em algum lugar, você sabe que existe alguma coisa ali que você precisa curar. Existe alguma coisa ali que... Assim, é a mesma coisa estar descendo com a mão assim, e a tua mão, aonde tiver o problema ali, né? Onde tiver o problema, a tua mão vai começar a ficar pesada. Faça um escaneamento assim, mas bem consciente. Traga daqui para baixo, vai fazendo o escaneamento várias vezes. E você vai sentir aonde pesa mais a tua mão. Se a tua mão pesar em certo chakra, aqui, esplênico, básico, você vai saber que existe alguma coisa ali. E aí o que você vai fazer? Você vai parar ali, vai colocar a mão em cima e você vai começar a identificar que tipo de emoções geram e que tipo de sensações geram quando você está conectado com aquele chakra ou aquele local, fazendo essa identificação. Aí você começa a sair do mapa e entrar no território. Olha que legal. Opa, então agora eu já sei como curar o meu corpo, primeiramente começando pelo energético. Interessante isso, né? Mas quantas vezes a gente para fazer essa busca desse território? Com certeza pode fazer, Simone. Com certeza. Coloca uma musiquinha de fundo, relaxa. Se quiser acender um incenso, colocar uma vela, se quiser colocar, sei lá, preparar um ambiente para um ritual, é muito positivo. Eu digo que quando você casa os elementais água, fogo, ar e terra, éter, você consegue adentrar cada vez mais ao teu campo. Porque nosso corpo é tudo isso. E a representação visual de tudo isso faz muito sentido para a identificação no nosso corpo. Por exemplo, se você pegar uma vela também, eu estou dando várias dicas aqui. Se você pegar uma vela e começar a fazer um escaneamento também, você pode ir próximo. Aonde você sentir mais energia dessa vela também, ali existe algo que você precisa trabalhar. Porque ela vai mexer naquele local ali. Porque é fogo, é luz, entende? Mas é melhor que você faça isso com a mão, primeiramente, para você conseguir sentir a energia, entende? Sentir a energia. Saber que você é energia em todos os aspectos. Aí você começa a fazer a identificação.
no teu corpo, no teu campo. Quando você aprender a fazer isso, você vai entrar em qualquer ambiente e você vai conseguir identificar a energia de cada ambiente que você for. Dentro de casa, você vai conseguir identificar a energia de cada canto que você for, inclusive sentir cheiro da energia que existe impregnada lá. Ah, mas tem necessidade disso? Tem. Tem, porque faz parte de você. Tem necessidade sim. Inclusive, você pode dissolver essa energia e trocar o cheiro ainda dessa energia. Colocar um cheiro de café. Você sente o cheiro de café? Vocês querem ver? Lógico que isso agora se tornou indução, mas não era para ser uma indução. Mas se eu fazer assim, alquimicamente, na alquimia, e através de um toque assim, e você começa a sentir o cheiro de café. Aquele cheirinho de café. Interessante. Mas isso é uma indução, porque café você já conhece o cheiro, você já tem programado na tua mente. Se eu falar para você chupar um limão agora, você vai sentir as papilas salivarem. Entendeu? Então, existem coisas programadas já na tua mente. Para as coisas não programadas, você precisa treinar, que é exatamente andar. Eu tenho essa habilidade de perceber ou sentir a energia nos ambientes e pessoas, mas é algo natural, nunca trabalhei. Melhor ainda, entende? Agora você tem o compromisso de cada ambiente que você passar, você sentir energia e mudar esse campo vibratório que existe nesse ambiente, nas pessoas. Com uma palavra, um toque, uma ação, alguma coisa, você pode fazer isso e transformar a vida de uma pessoa. Você tem habilidade. Eu não sei como é que são os gringos aí, onde você mora, né? Então, dizem que aí os gringos são mais frios. Eu não sei se isso é verdade, enfim, né? Mas é interessante. Sim, já fiz isso. É interessante você fazer isso aí no próximo aos gringos, porque eles são de uma outra frequência, né? Então, você vai ter você é uma frequência daqui, com uma frequência de onde você está, você vai entender essa diferença de frequência. Isso é muito legal, você trabalhar isso, fazer conscientemente isso, sem se afetar, né? Tem um ambiente, pessoas, mas é algo... Isso aí. Sim, já fiz isso. Olha que interessante. Então, um compromisso que você tem, transmutar essa energia. Tá? E para quem não tem essa habilidade, é interessante que desenvolva essa habilidade. Se não quiser fazer para os outros, beleza. Mas dentro do seu ambiente, consigo mesmo, fazer essa identificação é muito importante. Porque quando você aprende a identificar a energia do teu corpo, você sabe que ali existe um termostato para você desarmar esse termostato. E você desarmando esse termostato, tendo consciência disso, você rompe os ciclos repetitivos. Você rompe os ciclos repetitivos, isso é muito importante. Deixa eu ver que hora que é aqui. Nossa. Bom, eu acho que eu passei o que eu gostaria de passar, né, que eram essas 7 áreas da vida, para vocês identificarem, colocarem isso no mapa. Embora eu faça isso já há algum tempo, não tinha consciência. Olha que legal. Agora, consciente, você consegue aperfeiçoar melhor tudo isso. Atingir mais pessoas. Isso é muito bom. Então, eu acredito que consegui passar algumas coisas de úteis para vocês, certo?
alguma coisa que vocês realmente apliquem na vida de vocês. Acho que eu consegui passar hoje algo que realmente eu aplico na minha vida, e realmente eu aplico mesmo na minha vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, né, para um alto equilíbrio, para mim não ficar padronizado, para mim mudar literalmente também o meu nível de consciência. E também acho que eu consegui atingir meu objetivo hoje, apesar de eu começar atrasado, né? Então, as áreas da vida, o mapa, o termostato, ciclos repetitivos, trabalho interior, eu acho que é bastante informação para se trabalhar, né? Então, acho que depois essa live ela vai ficar gravada no Instagram. Depois essa live ela vai seguir pro YouTube. Eu salvo a live, levo lá para o meu canal no YouTube para ficar de estudo para as pessoas entrarem lá, assistirem no nível 1,5, 2, enfim, aquilo que acham melhor. Mas é a nível de pesquisa mesmo. Talvez futuramente eu comece a fazer as lives pelo YouTube, mas não sei, ainda não sei, porque mais para frente eu pretendo passar imagens e tal, isso e aquilo. Só que daí leva muito tempo de live, quando se começa a passar imagens, enfim, né? Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham capturado essas informações, elas vão ficar gravadas mesmo assim, captado o que eu falei, e que vocês levem isso para a vida de vocês. Eu vou me sentir muito feliz se isso mudar a vida de vocês também no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida, que mesmo que você aplique um pouco do que eu falei aqui. Essa é a minha expectativa. Não crio expectativa, mas sobre esse assunto eu crio expectativa, porque realmente quando você começa a aplicar isso na tua vida, eu não tenho dúvidas que isso possa realmente mudar a tua vida. E isso é magnífico. Então, grato a todos vocês por terem a paciência, pelas trocas de informações, porque aqui eu costumo dizer que é uma troca de conhecimento, né? Bora trocar conhecimento, isso é muito importante, né? Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu gosto de passar para as outras pessoas. Eu gosto de ver um mundo melhor. E por isso que eu faço as lives exatamente com a troca de conhecimento, para que o mundo se torne melhor. Não sei quem vai utilizar tudo isso, mas que pelo menos não ficou guardado para mim tudo isso. Tá bom? Um beijo no coração, tudo de bom para vocês e a gente se fala semana que vem. Tá bom? Beijo no coração, tudo de bom. Fiquem na paz, na alegria, na prosperidade e na abundância que todos vocês merecem. Beijo!